porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Os jovens, tem lenha aí ainda? Tem lenha aí ainda? Glória a Deus. Nas irmãs, tem lenha aí ainda? O congresso foi para os jovens, mas tenho certeza que boa parte da igreja aqui estiveram, né? Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 10. Eu sei que vocês já ouviram muito a respeito desse texto. Nesses dias de carnaval, desses dias de congresso, no período do carnaval. E eu quero trazer alguma coisa também a respeito desse texto. 1 Samuel no capítulo 10, versículo de número 6. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor José Alberto Olímpio, o qual nós o conhecemos há muitos anos e temos um grande carinho, uma grande estima pelo pastor. Há muitos anos que nós cooperamos com ele e eu desfruto dessa amizade. Pastor, para mim o senhor é uma referência, meu pastor. Para mim o senhor é uma referência. Não só para mim, mas eu tenho certeza para uma boa parte dos jovens obreiros do nosso ministério. Que Deus continue te conservando assim, continue sendo essa bênção. Deus continue abençoando a sua muito digna esposa. Eu, assim, quando eu cheguei, ela estava na correria. Tenho certeza que também está por aí. Cadê a nossa irmã Nádia? Deus abençoe a nossa irmã, né? Uma serva de Deus. Queridos, capítulo de número 10, versículo de número 6, todos encontraram, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel no capítulo de número 10, e versículo de número 6, que nos diz assim a palavra: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Eu vou repetir mais uma vez: E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Amém? Queridos e amados irmãos, estamos diante de um texto esse escolhido para o Conjoade de 2026. Esse texto foi bastante explanado nesses dias. Esse texto foi bastante explorado pelos pregadores. E tenho certeza que você ouviu muito a respeito de Deus, a respeito desse texto. Deus falando poderosamente com você. O texto baseado no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 10 e versículo de número 6, trata a respeito de um personagem esse que foi chamado e escolhido por Deus. Mas para que nós possamos entender essa chamada de Deus na vida de Saul, nós devemos entender um contexto histórico. Após a morte de Josué, Israel fica sem uma liderança. Após a morte de Josué, Deus começa a levantar homens, mulheres, para ser juízes e julgar o povo. E nesse período dos juízes, após a morte de Josué, o povo não tinha rei, e o povo fazia que parecia aos seus olhos. Nesse período, no capítulo 3, Deus levanta um homem por nome chamado Otiniel. Otiniel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou a respeito da vida dele. Após o período, após o tempo do juiz Otiniel, vem o período também de Gideão. O Espírito do Senhor se apoderou sobre a vida dele, pessoa comum, porém para fazer o extraordinário. Após o período de Gideão, nós vemos também um homem por nome chamado Jefté, que o Espírito deu sabedoria, que o Espírito deu entendimento para o mesmo, e ele venceu uma guerra.
Após o período de Jefité, vem um período também de um homem por nome chamado Sansão. Sansão, no capítulo 13, nasce através de uma promessa, nasce através de uma palavra. Sansão nasce desde criança, desde quando nasceu, escolhido por Deus, chamado por Deus para ser o libertador de Israel. Sansão, ele nasce, Sansão, ele começa a ser apoderado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor incitava Sansão. Sansão, a força que havia nele não estava no músculo. A força que havia nele era a unção e o Espírito de Deus na vida de Sansão. Após o período dos juízes, nós vemos que começa a surgir um período novo, o período da monarquia. A Bíblia diz que o povo chega até Samuel. Samuel, o último juiz. Samuel, além de juiz, sacerdote. Além de sacerdote, um profeta que iria ser o profeta da transição. O povo chega até Samuel e diz para ele, no capítulo 8, versículo 5: Samuel, nós queremos um rei, nós queremos um homem que governe sobre nós, nós queremos um homem que reine sobre nós, assim como as outras nações têm, nós também queremos ter. A Bíblia diz, meus irmãos, que Samuel leva o assunto até a Deus. Deus diz, o povo quer, então deixa o povo escolher. O povo deseja, então deixa o povo escolher. Existem duas vontades de Deus: vontade permissiva, vontade absoluta. Vontade permissiva é quando eu quero fazer algo e Deus permite que eu faça. Vontade absoluta, Deus faz a sua vontade, pronto, acabou. Assim como foi na vida de Jonas. Jonas até tentou fugir, mas Jonas foi no lugar aonde Deus queria que ele fosse. O povo pede um rei, o povo praticamente está rejeitando o governo teocrático de Deus. O problema não era pedir um rei, o problema não era um rei, porque em Deuteronômio diz que Deus iria levantar um rei, e o rei deveria ser levantado por Deus. O problema é que o povo está rejeitando esses momentos que Deus levantava um libertador, usava um libertador de forma extraordinária. E Samuel vai agora em busca de um homem, e esse homem era Saul. Saul, meus irmãos, o homem vistoso, o homem forte, o homem bonito, o homem muito que chamava atenção. Diz a Bíblia que Saul se sobressaía dos demais. Todo mundo via Saul. Saul chamava muito a atenção, e Saul foi o escolhido. Saul, ele foi ungido. No capítulo 10 e no versículo 6 diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em um outro homem. Olha para mim, quando o Espírito do Senhor se apodera na vida de alguém, quando o Espírito do Senhor se apodera na vida de um jovem, quando o Espírito do Senhor se apodera na vida de uma mulher, quando o Espírito do Senhor se apodera na vida de um crente, não tem como ele ser a mesma pessoa, não tem como ele continuar da mesma forma, não tem como ele andar como ele andava. Por quê? Porque as coisas mudam. A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e tornar-te-ás um outro homem. Quando o Espírito se apoderou de Saul, ele iria profetizar juntamente com os profetas. Sabe por quê? Porque com quem ando eu sou moldado. Se eu ando com profeta, eu vou ser profeta. Se eu ando com crente mais crente do que eu vou ser mais crente ainda. Se eu ando com Joadita, eu vou ser com Joadita também. Se eu ando com crente canonista,
canela de fogo, eu também vou ser um crente canela de fogo. Por quê? Porque eu ando com alguém que é melhor do que eu. Agora, se eu ando com quem não presta, se eu ando com quem quer pular o carnaval, se eu ando com pessoas que não têm o Espírito de Deus, normalmente é mais fácil ele influenciar eu para lá do que nós influenciarmos para cá. Mas o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás. Você será mudado, nós seremos mudados em outro homem. E nós vemos aqui, meus irmãos, começa aqui a história de um homem, começa aqui a monarquia em Israel. Segundo a Bíblia, segundo a história, que Israel foi um reino unido por 3 reis. Primeiro Saul, segundo Davi, terceiro Salomão. Foi por volta de 100 anos esses 3 reis. A história começa com Saul, e eu quero falar um pouco sobre 2 homens, 2 jovens que tiveram a chamada parecida, porém a sua história terminou diferente. Primeiro, nós vamos ver na Bíblia que a Bíblia apresenta 2 homens, 2 reis, 2 ungidos, dois homens que foram chamados por Deus, com histórias que são parecidas, mas terminam de forma diferente. Mas como assim? De um lado Saul, de um outro lado Davi. De um lado o primeiro rei de Israel, do outro lado o segundo rei de Israel. Ambos ungidos pelo mesmo profeta. Ambos receberam a mesma unção. Ambos receberam óleo. Ambos receberam aquela consagração. Ambos receberam o Espírito de Deus, nos diz a Bíblia. Primeiro, Samuel capítulo de número 10 e versículo de número 10 diz a Bíblia que o Espírito se apoderou de fato de Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo de número 16 e versículo 13, que o Espírito se apoderou também de Davi. O interessante é que o Espírito se apoderou tanto de Saul quanto de Davi foi depois que eles receberam o azeite. Foi depois quando eles foram ungidos como rei, os 2 receberam o Espírito do Senhor. Os 2, o Espírito do Senhor se apoderou sobre a vida deles. Hoje vamos entender, irmãos, a diferença entre ser escolhido por pressão, entre ser escolhido pelo povo e alguém que é procurado pelo nosso Deus. Saul, ele não foi procurado pelo nosso Deus, Davi foi, mas nós vamos entender isso. Primeiro, Saul, o rei pedido pelo povo. 1 Samuel no capítulo 8 e versículo 5, como eu disse, diz: o povo pediu um rei como todas as nações. Saul, ele nasce de uma exigência popular. Saul, ele nasce de uma exigência da comunidade, do povo de Israel. Saul, ele torna rei por causa de um clamor da população. Ele é a resposta do clamor humano. Ele era alto, forte, bonito, impressionante. No capítulo 9 e no versículo de número 2, ele representava o que o povo queria. Ele representava o que o povo exigia. Ele estava nos parâmetros. Ele tinha todas as características que o povo queria. Um rei da forma como Saul era. Saul, ele tinha aparência de rei. Saul, ele tinha jeito de rei. Saul, ele tinha todas as características de rei. Nem todo chamado nasce do coração de Deus. Olha para mim aqui. Nem todo chamado nasce do coração de Deus. Alguns nascem da expectativa humana.
Você vai entender o que Deus quer falar com você, não se preocupa. Saul foi escolhido porque parecia rei. Saul ele foi escolhido porque ele tinha jeito de rei, mas não foi formado para ser rei. Uma coisa é ter jeito de rei, uma coisa é parecer como rei, uma outra coisa é ser formado para ser rei. Saul, ele tinha todo jeito de rei, mas não foi formado para ser rei. Existem pessoas prontos por fora, prontos externamente, mas por dentro precisa ser tratado primeiro. Eu vou repetir mais uma vez, tem gente que é pronto por fora, mas por dentro precisa ser tratado. Assim era Saul, pronto por fora, mas por dentro precisava ser tratado. Vamos ver um pouco de Davi. Davi, um rei pedido por Deus. Diz a Bíblia em 1 Samuel no capítulo 13 e versículo de número 14: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. A Bíblia diz no capítulo 16: até quando terás pena ou dó de Saul, havendo eu rejeitado, eu já tenho providenciado, eu já tenho escolhido. Em outras versões, eu já tenho achado um novo rei. Diz a Bíblia em Salmos no capítulo 89, verso 20: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi, a minha mão será firme com ele, e o meu braço fortalecerá. Perceba que o texto diz: encontrei, achei a Davi meu servo. Sabe por que Davi foi encontrado por Deus? Sabe por que Davi foi achado por Deus? A resposta está no texto. Diz: meu servo. Quem é achado por Deus é servo. Quem é encontrado por Deus é servo. Quem é olhado por Deus é servo. Servo não faz o que quer, servo não faz o que bem entender, servo não faz o que dá na telha, ele só obedece o seu Senhor. Achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Davi não foi pedido pelo povo, ao contrário de Saul. Davi não foi pedido pelo povo, Davi foi encontrado e procurado por Deus. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, passaram os mais fortes. Vocês já sabem muito bem disso. Passaram que tinha mais aparência, passaram que tinha jeito de rei, passaram aqueles que falavam como rei, passaram aquele que tinha todas as características de rei, mas nenhum deles era o escolhido de Deus. Samuel até se empolgou, mas Deus disse: tu olhas para a aparência, mas eu vejo o coração. Tu olhas para aquilo que está externo, mas eu olho para aquilo que está interno. Passaram os mais experientes na visão de Samuel, na visão humana, mas não era nenhum deles. Mas Deus disse, 1 Samuel no capítulo 16 e versículo 7: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Davi estava no campo, esquecido, ignorado, mas preparado. Eu vou repetir mais uma vez, porque talvez você não entendeu. Davi estava no campo, esquecido, ignorado, mas estava preparado. Olha para mim aqui para dizer mais uma vez, para ficar na sua mente: Davi estava esquecido no campo, estava ignorado, mas estava preparado. Aleluia!
A diferença aqui é poderosa. Saul, ele foi levantado para agradar o povo, mas Davi, ele foi levantado para agradar a Deus. Levantado para agradar o povo, levantado para agradar a Deus. Veja o contraste, veja a diferença entre um rei e entre outro rei. Saul se escondeu da chamada. A Bíblia diz em 1 Samuel no capítulo 10 e versículo 22, quando foi apresentado como rei, Saul estava escondido entre as bagagens. Amando galassuri andecamaia sai mandorecai. O que faz alguém se esconder do chamado? O que faz alguém se esconder do chamado? Sabe o que é? O que faz alguém se esconder do chamado? Primeiro, insegurança. Segundo, síndrome da comparação. Terceiro, medo da responsabilidade. O que faz muitos ter medo da chamada, se esconder da chamada. O que fazem muito parar da chamada, sabe o que é? É a insegurança. Como assim a insegurança? Saul talvez disse: eu não sou. Tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas melhores do que eu. Talvez Saul olhou para os outros reis de outras nações, ele se sentiu inseguro. E também ele diz a Bíblia, no capítulo 9 e no versículo 21, ele disse: não sou eu filho de Benjamim, do menor das tribos? Inseguro. Talvez, jovem, você está querendo desistir da chamada por você estar inseguro. Talvez, senhora, você está querendo desistir da chamada por causa da insegurança. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: se foi Deus que chamou, Deus vai capacitar você. Deus vai capacitar você, jovem. Ei, a insegurança tem que ir embora. Deixa-se a insegurança para o lado. Começa a confiar no Deus que te chamou. A síndrome da comparação é um dos meios que mais interrompe chamadas. Eu não prego igual ele, eu não canto igual ele, eu não maestro igual ele, eu não maestro igual ela, eu não faço igual a ele, eu não faço igual a ela. E não é para fazer mesmo não, porque o que Deus tem na tua vida é diferente do que tem na chamada e na vida de outro. Ei, o que Deus tem para você é algo específico para você. A chamada pode ser parecida, mas é diferente. O jeito de pregar é diferente, o jeito de cantar é diferente, a forma como Deus te usa é diferente. A síndrome da comparação, meu pastor, é o que fazem muitos parar. Ah, mas eu não vou pregar ali não, está ali o pastor José Alberto. Eu não vou pregar ali não, está o pregador fulano de tal. Eu não vou pregar ali não, porque tem a fulana de tal que é a cantora. Abra a tua boca, meu irmão. Abra a tua boca para profetizar. Abra a tua boca para pregar a palavra. Abra a tua boca para louvar. Abra a tua boca com graça. Abra a tua boca com unção. Abra a tua boca com ousadia. E deixe o Espírito Santo se apoderar de você. Medo da responsabilidade. Por que medo da responsabilidade? Como eu disse, ele tinha aparência de rei, mas tinha medo da responsabilidade. O peso da responsabilidade. Tem gente que quer ser pregador, mas não quer a responsabilidade do pregador. Tem gente que quer cantor, mas não olha os bastidores e não quer a responsabilidade do cantor.
Tem gente que quer ser pastor, mas não sabe a responsabilidade que é ser pastor. Não é só pregar aqui. Existem os bastidores no lugar secreto das lágrimas. Existem os bastidores da oração. Existem os bastidores do jejum. Existem os bastidores da consagração. Existem os bastidores da preparação. Existem os bastidores. Quer ser rei, mas não quer assumir o peso de rei. Quer ser rei, mas não quer assumir a responsabilidade de rei. Ele queria a posição, mas não queria o peso. Tem muita gente querendo a posição, mas não quer o peso. Jovem, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é chamado por Deus, mas assuma a responsabilidade. Deus chamou você para pregar, leia a palavra. Deus chamou você para pregar, começa a dobrar os seus joelhos. Deus chamou você para pregar, comece a consagrar a sua vida. Começa a renunciar ao pecado. Começa a dizer não às tentações. Começa a dizer não às propostas. Começa a dizer não às propostas e dizer sim para o propósito e para a chamada que Deus tem preparado e reservado para a tua vida. Davi também estava escondido, mas o esconderijo de Davi era diferente do esconderijo de Saul. Mas como assim diferente? Porque, irmãos, Davi, ele estava escondido, mas ele estava preparado. Davi também estava escondido, mas estava no campo. Lá no campo ninguém via ele. Lá no campo ninguém notava ele. Lá no campo ninguém tirava uma foto dele. Lá no campo não tinha holofotes. Lá no campo não tinha ninguém filmando. Lá no campo ninguém observava Davi, mas Davi estava lá escondido. Olha para mim aqui antes de eu voltar para o texto. Você sabia que tem dois tipos de esconderijos? O primeiro, o esconderijo que eu procuro me esconder, que foi no caso de Saul. E o esconderijo que é Deus que te esconde. Eu vejo esses dois esconderijos na vida de Elias. No capítulo 17, Deus manda Elias se esconder. Depois Elias quis se esconder. Primeiro esconderijo, quando Deus manda Elias se esconder, é para preservar a vida do profeta. Ei, olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está escondido, ninguém te nota, ninguém percebe você, ninguém tira foto de você, não existe holofotes, ninguém te aplaude. Você está no esconderijo de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, sabe, esse esconderijo está te preparando. Esse esconderijo está deixando você do tamanho que Deus quer que você fique, da forma como Deus quer que você fique. Porque quando você sair desse esconderijo, ninguém te para, ninguém vai conseguir te parar. De tanta unção, de tanta glória, de tanto poder, de tanta glória de Deus. Levante a tua mão, só quem acredita nisso, levante a tua mão, abra a tua boca e glorifica a Deus. Quem está no esconderijo de Deus? E o esconderijo que Elias procurou se esconder. Aí Deus disse: meu filho, coma do pão e continua a caminhada. Coma do pão e continua a caminhada. Não é para você se esconder, não. Não é para você ficar com depressão, não. Não é para você desistir da chamada, não. Não é para você parar do ministério, não. Não é para você parar da pregação, não. Não é para você parar de louvar, não. Não é para você parar de adorar, não. Coma do pão e continua a caminhada. Coma do pão e continua a caminhada. Coma do pão e continua a jornada. Aleluia. Ele estava no campo, Davi.
escondido, ele não fugiu da chamada. Olha para o teu irmão, não sou muito disso não, irmão, mas olha para o teu irmão, jovem, dê uma catucada no teu irmão, diga com Joadita: não fuja da chamada que Deus tem na tua vida. Dê uma catucada nele, diga: não fuja da chamada que Deus tem na sua vida. Não fuja da chamada que Deus tem na sua vida. Ele estava sendo moldado pelo esconderijo. Ele estava sendo moldado por Deus. Enquanto Saul se escondia por insegurança, Davi estava escondido por formação. Eu vou repetir mais uma vez. Enquanto Saul estava escondido por insegurança, existem pessoas melhores, existem pessoas mais capacitadas, existem pessoas mais instruídas, existem pessoas que têm mais unção do que eu. Davi estava escondido por formação. Deus estava preparando ele. Existe uma diferença entre fugir da responsabilidade e ser preparado no secreto. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir mais uma vez. Existe uma diferença entre fugir da responsabilidade e ser preparado no secreto. O campo ensinou a Davi 3 coisas. O que o campo ensinou a Davi? Primeiro, a lutar contra ursos e a lutar contra leões. Você só aprende a lutar contra ursos e contra leões no campo. Alabaia mando aquela sai. Quando ninguém te vê, quando ninguém está notando você, aí você está todo dia matando urso e matando leão. Você está todo dia matando urso e matando leão, sabe por quê? É Deus te preparando para batalhas maiores, é Deus te preparando para coisas maiores, é Deus te preparando para desafios maiores. Segundo, tocar a harpa na presença de Deus. É no campo que você toca a harpa, é no campo que você começa a adorar, é no campo que você começa a exaltar, é no campo que você começa a bendizer o nome santo do Senhor. Eu imagino meu pastor Davi no campo escondido, sem ser notado, ele pegava a harpa e começava a adorar ao Deus de Israel. Talvez você está passando uma luta muito grande, mas é no campo, começa a tocar a harpa. Talvez você está passando por uma batalha muito grande, mas é no campo, comece a tocar a harpa. Comece a tocar a harpa no teu quarto, comece a tocar a harpa no lugar secreto, comece a tocar a harpa no esconderijo, comece a tocar a harpa no trabalho, comece a tocar a harpa na escola, comece a tocar a harpa na faculdade. Toca a harpa. Davi, ele aprende o que é no campo, aprende a ser dependente de Deus. É o campo que nos ensina a sermos dependentes de Deus. É o campo que nos ensina a sermos dependentes unicamente, exclusivamente de Deus. O palácio formou Saul superficialmente. O campo formou Davi profundamente. Tem gente, irmãos, que é preparado no palácio. Preparado no palácio, muitas das vezes, forma superficialmente. Qualquer coisa quer parar, qualquer coisa quer desistir, qualquer coisa quer entregar a carteirinha de membro, qualquer coisa quer entregar a coordenação, qualquer coisa quer entregar a camisa do conjoade, qualquer coisa quer desistir. Não vou mais participar, não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais louvar, não vou mais maestrar. Mas quem é formado no campo é formado profundamente. Quem é formado no campo, pode o sangue dar na canela, mas não desiste. Quem é formado no campo, pode acontecer o que for, pode vir o que vier, mas ele não abre mão.
Cadê aqueles que não vai abrir mão? Levante a tua mão. Cadê aqueles que não vai abrir mão? Levante a mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para adorar. A relação com a presença, já vamos daqui a pouco encerrar. Isso aqui é o ponto central, a diferença entre um e outro. Essa aqui é a principal diferença, diz a Bíblia, 1 Samuel no capítulo 16 e versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Alguém que tinha sido se apoderado pelo Espírito, o Espírito se retirou dele agora. Alguém que tinha experimentado, alguém que tinha passado pela experiência de se apoderado pelo Espírito, agora o Espírito se retirou dele. Saul perdeu a presença, sabe por quê? Porque priorizou a opinião do povo. Onde diz isso o pregador? Diz a Bíblia, 1 Samuel no capítulo 15 e versículo 24, e disse: temi o povo e dei ouvido à sua voz. Sabe por que tem muita gente perdendo a presença? Porque está dando ouvido ao povo lá fora. Sabe por que tem muita gente perdendo a presença? Porque está dando ouvido a colegas. Sabe por que tem muita gente perdendo a presença? Porque tem dado ouvido a amigos de faculdade. Sabe por que tem muita gente perdido a presença? Porque tem dado ouvidos a pessoa que não é para dar, escutado pessoas que não é para escutar. Ei, conjoadita, ei, servos de Deus, ei, mulheres de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: a presença vai continuar na Assembleia de Deus em Teotônio Vilela. A presença vai continuar na tua vida. A presença vai continuar. Aponte o dedo de profeta para o teu irmão e diga: não dê ouvido às pessoas lá fora, porque se você der ouvido, a presença vai desaparecer, o Espírito vai se retirar. Você está com lenha dos 4 dias do congresso, mas se você der ouvido lá fora, a presença vai se retirar, mas a presença de Deus vai continuar para aqueles que não darão ouvidos. Aqui está a resposta: dei ouvido, temi o povo e dei ouvidos à sua voz. A Bíblia diz também que Saul desobedeceu, meu pastor. Em Gigal no capítulo 13, ele sacrificou, não esperou o profeta, não esperou o sacerdote, se precipitou e disse: eu sou rei, eu faço como eu quero, como eu imagino, eu vou aqui sacrificar. E no capítulo 15, ele comete mais um pecado grave. Qual foi? Desobedecer a voz de Deus e a voz do profeta. O profeta disse: olha, vai para a guerra, mas não traga despojo, não traga nada de lá. A Bíblia diz que Saul foi para a guerra, trouxe despojo, trouxe animais, e com a cara mais lisa disse: não, é para sacrificar o Senhor. Ei, irmãos, boas intenções não bastam. Olha para mim aqui, boas intenções não basta se fere os princípios bíblicos. Eu vou repetir mais uma vez: boas intenções não basta se fere os princípios bíblicos. Uzã foi segurar a arca, porque a arca estava caindo. Boa intenção, mas Deus matou. Se fere princípios bíblicos, não vale boa intenção. Saul foi com boa intenção, mas feriu princípios bíblicos. Amai, saia na labai, olha para mim aqui. É melhor a obediência do que o sacrifício. É melhor você continuar obedecendo a Deus, obedecendo a voz de Deus. É melhor você continuar obedecendo ao seu coordenador. É melhor você continuar sendo obediente ao seu pastor, que a presença de Deus vai continuar viva na tua vida. A presença de Deus vai continuar viva na tua vida. A presença de Deus vai continuar viva.
Saul ouviu mais o povo do que a Deus. Aí o perigo, ouvir mais o povo do que a Deus. O que Deus quer que você faça, que você ore. O que Deus quer que você faça, que você consagre. O que Deus quer que você faça, que você leia a palavra. O que o povo quer que você faça, deixe o congresso. Deixe de ser crente. Deixe de servir a Deus, mas continue ouvindo Deus falar com você. Já estou encerrando. Diz a Bíblia que Davi, completamente diferente, ele pecou gravemente, sim ou não, irmãos? Davi pecou gravemente, sim ou não? Gravemente. Mas sabe qual é a diferença? Em Salmos capítulo 51 e versículo 11 ele diz: não retires de mim o teu espírito. 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 Você sabe o que Saul falou no capítulo 15, no versículo 30? Meu pastor Samuel, honra-me diante dos anciões, honra-me diante do povo. Sabe por quê? Porque ele não estava preocupado com a presença de Deus. Ele estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado com a sua reputação. Mas Davi não estava preocupado com a sua aparência. Davi não estava preocupado com a sua aparência. Davi sabe o que ele estava preocupado quando ele reconheceu o seu erro. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Não retire de mim o teu espírito. Pode tirar de mim a coroa, pode tirar de mim a veste, pode tirar de mim o palácio, pode tirar de mim os súditos, mas não retire de mim o teu espírito. Levante a tua mão e adora, adore, 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 adora. Só quem quer o Espírito de Deus na sua vida. Não retires de mim o teu espírito. Saul fez de tudo para manter a coroa. Saul fez de tudo para manter o trono. Davi fez de tudo para continuar com a presença de Deus. Aponte o dedo para o teu irmão e entrega o microfone de quem é por direito e diga: continue com a presença. Abre mão de tudo, mas continue com a presença. Abre mão de tudo, mas continue com a presença. Continue com a chama viva. Continue com a chama acesa. Continue com a chama inflamando o teu coração. Que Deus abençoe, meu Pai.